Mateus 21, versículo 13. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Amém. Só esse versículo, os irmãos podem sentar? Vamos meditar com os irmãos neste versículo. Obrigada. E o tema dos irmãos nessa noite, que a irmã Jaqueline me passou, é oração. E dentro desta palavra de Cristo, eu quero trazer aqui uma ministração para nós, para a Igreja do Senhor. Eu dei o seguinte título para esta mensagem: Cristo declara: a minha casa será chamada casa de oração. Vamos dizer juntos? Cristo declara: a minha casa será chamada casa de oração. Então, quero falar sobre esta declaração de Jesus, sobre o templo e sobre a oração. Indignado com a situação dos seus dias ali, quando Jesus ele chegou ali no templo e ao ver que o templo estava sendo transformado em um comércio, onde ali se explorava, ao vender animais para os sacrifícios, as pessoas cobravam ali um preço exorbitante, explorando os mais necessitados. E Jesus, quando ele chega ali no templo, ele fica indignado com esta situação que ele presencia ali. Então, Jesus, ele faz esta declaração e ele cita aqui dois profetas, Ele cita o profeta Isaías, que fala sobre isso, Isaías capítulo 56 e o versículo 7, o profeta Isaías profetizou esta palavra, que a casa do Senhor seria chamada casa de oração, e Jesus acrescenta ainda Jeremias 7:11, que é a última parte deste versículo que nós lemos. Então, nós vamos falar nessa noite a primeira parte deste versículo, que fala dessa declaração de Jesus. Vamos ver a abrangência dessa declaração de Cristo, se ela aplicava-se àquele templo ali de Jerusalém, ou se ela tinha uma abrangência maior, porque o profeta Isaías, quando ele profetizou, Isaías ele previa, ele profetizou dizendo que o templo ele seria uma casa de oração para todas as nações. Então nós vamos ver aqui nessa noite a abrangência dessa declaração de Jesus, Jesus estava falando apenas com aquele templo, ou Jesus estava declarando algo ainda maior? Nós vamos ver a primeira coisa que eu quero falar com os irmãos, é que o templo, aquele templo lá de Jerusalém, ele era uma casa de oração com acesso limitado. O templo, ele era dividido em 4 átrios. Então, olhando de dentro para fora, havia o Santo dos Santos. Aquele lugar ali, no Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano
para fazer a expiação pelo pecado do povo. Depois do Santo dos Santos, havia mais 4 átrios. Era dividido em mais 4 átrios, e cada um com níveis diferentes de acesso. Cada degrau representava um nível de acesso a Deus. Então, olhando do mais elevado, nós podemos ver que tinha ali o átrio dos sacerdotes. Nesse átrio, os sacerdotes, ali ficava o altar do sacrifício. Os levitas e sacerdotes, eles ofereciam sacrifícios a Deus ali, então, deste átrio, que era exclusivo dos sacerdotes. Havia também o átrio de Israel, aonde somente os homens judeus podiam se reunir ali, naquele local, para cultuar a Deus. Havia também o átrio das mulheres, aonde as mulheres podiam também se reunir, mas nenhum desses átrios dava acesso ao Santo dos Santos. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos a não ser o sumo sacerdote, que entrava ali uma vez por ano. Então havia também esse átrio, que era o átrio das mulheres, onde elas podiam ali se reunir, tudo separadamente. E havia também, então, o átrio dos gentios. Esse átrio, ele era o lugar onde os gentios, os povos que não eram judeus, quem eram os gentios? Qualquer pessoa que não fosse da linhagem judaica, judeu, então ele é chamado de gentil. Então, nesse quarto átrio era o lugar dos gentios, aonde eles se reuniam, e havia então o muro, o muro, o tão falado muro da separação, E nesse muro havia algumas advertências, dizendo que se um gentil atravessasse aquele muro para entrar no templo, ele seria punido com morte. Então, irmãos, esse templo, aonde Jesus ele fez essa declaração, ele foi sim uma casa de oração, mas uma casa de oração com acesso restrito, com acessos limitados. E os gentios, mesmo ali, nas extremidades, podemos dizer, porque o templo, ele era o lugar da habitação de Deus para os judeus. Então havia toda essa divisão, essas restrições. Um não podia entrar no lugar do outro, um só podia adorar em determinado lugar, e os gentios só do lado de fora do muro. Então, este templo, o qual Jesus ele fez essa declaração, citando aqui os profetas, como eu já falei, ele foi sim uma casa de oração, porém uma casa de oração com acessos limitados, com níveis de acessos à presença de Deus, para se chegar à presença do Senhor. Mas os gentios ali, nas extremidades daquele templo, já falavam que um dia o Senhor abriria as portas, rasgaria o véu, e verdadeiramente então haveria de haver um templo, aonde, como Isaías profetizou, todas as nações pudessem adorar e servir ao Senhor. Um lugar aonde, uma casa de oração, aonde todas as nações e todas as pessoas pudessem entrar e adorar e servir e orar e clamar ao Senhor.
Então esse templo, ele foi sim uma casa de oração, mas com acessos restritos e acessos limitados. Mas o Senhor, ele já falava, ele já anunciava que um dia haveria um lugar aonde todas as nações, todas as raças, todas as tribos estariam reunidas para louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém. A segunda coisa que eu quero falar sobre esse templo. Aquele templo, ele era uma casa de oração temporária e frágil. O templo, ele era o lugar visível da religião, da presença de Deus. Desde quando o Senhor, anteriormente, nós sabemos que era no tabernáculo, né? Quando o Senhor ordenou a Moisés para que construísse o tabernáculo, e então dentro do tabernáculo ali, a arca de Deus, desde então, o templo depois foi construído um templo, né? Deixou de ser o tabernáculo, foi construído um templo, e a arca de Deus ficava lá no Santo dos Santos. Então, o templo, ele era para os judeus o lugar visível da religião e da presença de Deus. Depois do tabernáculo, foi quando Davi decidiu fazer um templo, uma casa para Deus. Porque a palavra do Senhor diz que Davi, ele olhou para a sua casa, olhou para o seu palácio, e ele disse, consigo mesmo: eu moro numa casa luxuosa, num lugar espaçoso, com muito conforto, e o Senhor morando num tabernáculo. Vou construir uma casa para Deus. Então nós sabemos pela história bíblica que o Senhor, ele não permitiu Davi construir o templo, mas Salomão, Salomão sim, ele construiu o templo então. E desde então o templo, ele foi por muitas vezes destruído e reconstruído. E o templo dos dias de Jesus, que era o templo de Herodes, ele era o templo mais lindo, mais esplendoroso, mais bonito, Ao longe se via colunas de ouro que reluzia quando batia, a luz do sol no fim da tarde, brilhava, toda a cidade podia contemplar. Era uma construção magnífica, coisa linda, maravilhosa. Era o templo mais lindo, mais belo que já havia sido construído desde o primeiro templo que foi construído, que foi levantado por Salomão. Porém, irmãos, aquele templo, ele era uma casa de oração temporária e frágil. Ele não duraria para sempre. Mas Jesus, quando ele chegou ali no templo, ele disse o quê? A minha casa será chamada casa de oração. Mas aquele templo ali, ele muito em breve seria destruído. Apesar de ser lindo, apesar de ter uma super estrutura com pedras, ele seria demolido. Ele era um templo, uma casa frágil e temporária, porque o próprio Jesus, ele disse, para os seus discípulos, quando eles estavam passando ali pelo templo, os discípulos admirados com aquela obra, com aquela beleza de construção, eles mostraram para Jesus: olha, Senhor, que construção, olha que belo. E Jesus falou o que para eles? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aquele templo foi uma
porque no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invadiu a cidade de Jerusalém, a palavra de Cristo se cumpriu e não ficou uma pedra que não estivesse sido derrubada daquele templo, de toda aquela construção. Diz a história, o historiador José diz que o general Tito, ele até tentou preservar, deu ordens que não destruíssem aquele templo. Mas tem uma coisa, irmãos, Jesus havia predito, Jesus havia falado que aquele templo seria destruído. E enquanto aquele templo, ele estava sendo demolido, ele estava sendo destruído, uma nova casa para Deus estava sendo erguida na terra. Uma nova casa para o Senhor estava sendo construída, estava sendo levantada na terra, pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Jesus. Amém. Aleluias. Aquela casa era passageira. Aquela casa de oração era temporária. Aquela casa de oração não resistiu o ataque do general Tito naquela cidade, porque ela era passageira, porque Deus estava provendo para o seu povo uma casa melhor e excelente, aonde sim, para todos sempre seria chamada casa de oração, agora sim, para todos os povos. Porque aquele tempo, ele foi uma casa de oração, mas não uma casa de oração para todos os povos, porque nele havia restrições, porque nele havia limitações, e nem todos podiam entrar na presença de Deus para servir e adorar o Senhor. Deus estava provendo algo melhor e excelente para ser chamado casa de oração. Jesus olhou para aquela situação e ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Mas 70 anos depois, aquela casa acabou. Aquela casa ficou em pedaços, não sobrou nada dela, mas a palavra de Cristo não foi demolida e nem acabou junto com aquele templo, porque uma nova casa para Deus estava sendo erguida na terra. Uma nova casa para Deus estava se levantando pela cruz do Calvário, e esta casa é a igreja do Senhor. A igreja de Cristo é a casa de oração permanente e sólida. Quando Jesus faz esta declaração, e sobre esta expressão, Calvino diz que é equivalente a dizer que as nações devem estar reunidas na igreja de Deus, para que, com uma só voz, elas possam adorar o Deus verdadeiro junto com os filhos de Abraão. A igreja do Senhor é a casa de Deus, permanente e sólida. A palavra de Deus diz que a igreja é a morada de Deus no Espírito Santo. Vamos ler Efésios capítulo 2, do versículo 20 até o 22, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado
estado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que hoje eu e você somos a habitação de Deus. E a habitação não é coisa temporária. A habitação é algo permanente. É algo que reside. Deus habita em nós. Deus reside na igreja. Deus mora na igreja. Nós somos a morada de Deus. Antigamente Deus morava naquele santuário, naquele templo, aonde havia restrições, aonde havia paredes, aonde havia véu. Mas hoje Deus mora em mim, Deus mora em você, Deus mora na igreja. Aleluia! Isso é tão glorioso, irmãos. Isso é tão grandioso. Deus habita em nós. Aquele templo com seus níveis de acesso servia de um tipo de acesso gradual. Agora em Cristo não há mais divisões, temos pleno acesso pelo Espírito. Efésios ainda 2:17 e 18 diz assim: e vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, a paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, não sois estrangeiros peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Em Cristo Jesus agora, todos nós temos acesso ao Pai, e Ele veio habitar em nós. Jesus disse isso, está lá registrado em João: eu irei, Jesus disse, e eu virei a vós, e eu e o Pai faremos morada. Faremos morada em vocês. Aleluia, Jesus. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e a parede da separação caiu. Agora não tinha mais véu, agora não tinha mais a parede que nos separava da presença de Deus, e nós pudemos entrar no Santo dos Santos e adorar ao Senhor. Agora sem divisões, como a palavra do Senhor diz, Gálatas capítulo 3 e versículo 28: em Cristo não pode haver judeu e nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Acabou, irmãos, a separação. Acabou a divisão. Homem para lá, mulher para cá, sacerdote para lá. Acabou. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em um só corpo, sendo habitados por Deus, pelo Senhor, pela presença de Deus, para juntos sermos uma casa que ora, uma casa que busca, uma casa que clama, uma casa que intercede a Deus em oração. E diferente daquele templo, que era temporário e frágil, a igreja do Senhor, ela é permanente e sólida. Ela é permanente e sólida. Ninguém pode destruir a igreja, nem mesmo a morte. Jesus disse
que as portas do inferno, ali é a palavra Hades, que significa morte. Jesus disse que as portas do Hades não pode prevalecer contra a sua igreja, porque a igreja, ela é permanente e ela é sólida. Ninguém pode destruir a igreja do Senhor. Ninguém pode destruir a casa de Deus, a morada de Deus, que é chamada casa de oração. Tentaram acabar com o cristianismo. Logo nos primeiros dias da igreja, perseguiram os cristãos, mataram os apóstolos, perseguiram a igreja do Senhor, mas não puderam acabar com ela. No mundo hoje, cristãos são perseguidos, cristãos morrem, cristãos dão a vida, derramam o sangue por causa do Evangelho, mas a igreja está de pé e a igreja vai continuar, porque ela é a habitação de Deus. Ela é a morada do Senhor. Irmãos, ninguém pode destruir a igreja de Jesus. Nós estamos vivendo em dias bastante complicados devido às eleições do nosso país, o rumo que o nosso país vai tomar, se é esquerda ou é direita, que rumo a igreja vai ter, o que a igreja vai passar, o que a igreja vai enfrentar, independente de quem esteja lá, a igreja de Cristo não vai acabar. Podem perseguir a igreja, mas a igreja vai continuar sendo casa de oração. Quando este local aqui se fechar, quando vier a perseguição e vocês não puderem mais abrir aquela porta ali, nós na missionária em volta de Cristo não pudermos mais abrir aquela porta, nós vamos estar em algum local do mundo orando. Aleluia, porque a igreja de Cristo, ninguém pode acabar com a igreja do Senhor. Aleluias, porque ela é a morada de Deus, a habitação de Deus, ela é o lugar aonde Deus manifesta a sua graça, o seu amor e a sua bondade. Eu quero encerrar nessa noite esta palavra dizendo que, mais uma vez, que a igreja do Senhor, ela é sólida, porque ela está em Cristo, ela está na rocha, ela está sobre o fundamento dos apóstolos, do qual Cristo é a pedra angular, e é Ele que cuida, é Ele que sustenta. A igreja do Senhor, ela sempre vai ser a igreja de Deus e a morada de Deus. Esta casa que é a morada de Deus, ela é casa de oração para todos os povos, porque nela está reunida todas as nações em Cristo, todos os povos. E eu quero encerrar, irmãos, esta palavra lendo um texto que eu achei muito bonito sobre a igreja, extraído de Adam Clarke, que diz o seguinte sobre a igreja do Senhor: a igreja de Deus, com toda razão, é declarada uma obra nobre e maravilhosa, verdadeiramente digna do próprio Deus. Diz alguém: nada existe de tão augusto como a igreja, visto que ela é o templo de Deus. Diz outro: nada é tão digno de reverência, posto que o próprio Deus habita nela. Nada é tão antigo, já que os patriarcas e profetas labutaram para edificá-la. Nada é tão sólido, pois Jesus Cristo é o seu fundamento. Nada é mais intimamente unido
países, sexo e condições, os maiores potentados, os mais renomados legisladores, os mais profundos filósofos, os mais eminentes eruditos, além daqueles de quem o mundo não era digno, têm feito parte, são parte deste edifício. Nada é mais espaçoso, porquanto se propaga pela terra inteira, incluindo todos que têm lavado suas vestiduras e as têm embranquecido no sangue do Cordeiro. Nada é tão inviolável, porquanto foi consagrada a Jeová. Nada é tão divino, visto que se trata de um edifício vivo, animado e ocupado pelo próprio Espírito Santo. Nada é tão beneficente, visto que abriga os pobres, os miseráveis, os aflitos de todas as nações, raças e línguas. Ela é o lugar onde Deus opera seus feitos admiráveis, o teatro da sua justiça, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua veracidade, onde Ele é buscado, onde Ele pode ser achado e onde Ele pode ser retido com exclusividade. Assim como existe um único Deus, bem como um único Salvador mediador entre Deus e o homem, e assim como há um só Espírito inspirador, assim também só há uma igreja, onde esse inefável Jeová realiza a sua obra de salvação. A igreja, a despeito de estar espalhada e dividida por todo o mundo, é apenas um edifício, alicerçada sobre o Antigo e o Novo Testamento, dotada de um único sacrifício, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É neste lugar que Cristo